Olá, turma, tudo bem? Nos encontramos aqui agora, no segundo bimestre. Então, pegue a sua apostila agora do segundo bimestre, ok? A sua apostila de língua portuguesa. Abra lá na página 15, ok? Pegue lápis e borracha também para darmos continuidade nos nossos estudos. Muito bem. Aqui nesse primeiro capítulo da apostila do segundo bimestre, nós temos algumas questões no qual nós precisamos responder. Mas antes disso, vamos avaliar essa imagem que traz aqui para nós, ó. Nós temos aí, ó, uma pergunta. Tudo é notícia? Eu pergunto para você, tudo é notícia? Então, nós temos aqui, ó, que tipos de veículos de comunicação nós temos aqui nessas imagens. Então, analisando, nós temos o jornal, nós temos o celular, nós temos um tablet também, Então, são todos meios de comunicação. Então, assim nós já respondemos ali a número 1, que pergunta, quais são os veículos de comunicação que estão representados na imagem. Então, nós temos jornal, tablet, celular. Número 2, que tipos de textos costumam ser apresentados nesses veículos? Que tipo de textos são encontrados aí? São encontrados textos jornalísticos, Textos que trazem notícias, reportagens, Porque ali é um jornal. Temos o jornal de papel, o jornal que é publicado em sites, Então, estes textos trazem para nós textos jornalísticos, com notícias e reportagens. Número 3. A leitura de notícias faz parte do seu dia a dia? Você tem o costume de fazer leituras de notícias no seu dia a dia? É uma resposta pessoal, Se sim, você pode colocar, que tipos de notícias, sobre o que, aonde que você vê essas notícias, se é no jornal, se é no Face, onde que você acompanha essas notícias, Se é no YouTube. Então, você vai colocar ali para nós, uma resposta pessoal. Número 4. Em sua casa, é mais comum a leitura de notícias em jornais impressos ou em meios digitais, como computador, tablet e celular? Na sua casa, também é uma resposta pessoal, tá? Na sua casa, é mais comum a leitura de notícias em jornais impressos, que é o jornal de papel, ou em meios digitais, em computadores, TV, celular ou tablet? Como que é? Muito bem. Avançando a apostila, na página 16, nós temos ali uma folha de São Paulo, Uma página de um jornal. O que diz ali, nessa página de jornal? Que tipo de notícia, de reportagem traz ali para nós? Nós temos ali um jogo, num estádio, o jogador comemorando provavelmente uma vitória, pelo fato de ele estar muito feliz. Aí diz ali, ó, o Brasil leva ouro inédito no futebol. Então, é a notícia que está trazendo para nós. Mas embaixo ali nós temos outras notícias. Vamos fazer a leitura, tá? Acompanhem aí na apostila de vocês. Bem aqui em cima, ó. Começar a leitura. Os jornais, sejam impressos, sejam digitais, são um meio de comunicação de grande importância. Tem por objetivo informar, entreter, apresentar uma interpretação sobre determinada informação e etc. Observe a primeira página de uma edição de jornal Folha de São Paulo. Em seguida, responda as questões. Então, nós temos aqui o jornal que vem trazendo as notícias para nós. Ó, é uma Folha de São Paulo. Então, onde que ele foi feito? Onde que foi feito esse jornal? De onde que é? Então, já sabemos aqui que é de São Paulo.
tá? Bem do ladinho aqui nós temos mais informações sobre esse jornal, nós temos o link, né? O link para acesso. Muito bem, vamos ver o que as questões pedem para nós. A página 17. Número 1, só para nós comentarmos. Você costuma ler jornais? Sim ou não? E seus familiares também costumam ler jornais? Número 2, que seções de jornal você conhece? Que seção de jornal que você conhece, né? É uma resposta pessoal. Número 3. Releia o cabeçalho da publicação apresentada na página anterior e responda. Letra A. Qual é o local de publicação desse jornal? A prof falou bem no começo. O local de publicação desse jornal, ó, tá estampado bem aqui na folha, ó. Folha de São Paulo, tá? Letra B. Qual é a data de sua publicação? Então, qual é a data de sua publicação? Nós vamos olhar aqui e vamos analisar. Então, nós temos aqui do ladinho, ó, as informações desse jornal. Bem aqui nós temos a data, ó. Observe nesse quadrinho aqui que tem a data certinha da publicação desse jornal. Muito bem. Qual é o preço dessa edição? Qual é o preço dessa edição? Muito bem. Analise ali certinho, olhe com detalhe essa folha aqui de São Paulo, tá bom? Que ele vai dizer para você qual é o preço. Presta atenção, observe todas as informações que essa folha traz para nós, esse jornal, tá bom? Questão seguinte, a letra D. Quais são as cores presentes no cabeçalho? As cores presentes no cabeçalho. Então, nós temos aqui, ó, o cabeçalho. Quais são as cores presentes? Vocês vão analisar se é preto, vermelho, azul, né? O cabeçalho é essa parte aqui, ó. Tá? Quais são as cores predominantes? Eu tenho aqui a cor da letra, eu tenho aqui embaixo também uma outra cor aqui do ladinho, né? Muito bem. Número 4. A quem se destina esse jornal? A pessoas adultas ou a crianças? O que você acha? Esse jornal aqui seria interessante para quem? Para os adultos ou para as crianças? Coloque a sua resposta. Número 5. Como você chegou à resposta anterior? De que forma que você decidiu que esse jornal destina-se a adulto ou a criança? De que forma que você acha? Pelo o fato da reportagem? Por que isso aqui não interessaria à criança ou não interessaria ao adulto? Analise certinho. De que forma você chegou à resposta da questão anterior, da questão da C, ok? Aliás, da 4. Seguindo, número 6. Qual é a relação entre a foto maior dessa primeira página e sua manchete? Qual a relação, presta atenção, entre a foto maior dessa primeira página e sua manchete? Então, vamos lá olhar. Então, nós temos aqui, ó, essa primeira página aqui e aqui embaixo nós temos a manchete. Então, qual que é a relação entre elas, né? Analise certinho. Bem aqui do ladinho, ó, nós temos aqui o que significa cabeçalho e o que significa manchete, tá bom? Analise certinho e coloque a sua resposta, né? Aqui nós temos, ó, manchete é o título da notícia ou reportagem mais importante de um jornal. Ou seja, aquilo que é mais importante, ele se destaca no jornal. Então, nós temos aqui, ó, o jornal.
essa aqui é a manchete. Então, isso aqui se destacou no jornal. Pode ver que a imagem está maior do que as outras, né? Então, qual que é a relação ou a diferença entre essa primeira página, né, com as reportagens seguintes? Presta atenção. Muito bem, virando a página 18. Nós temos aqui, ó, leia a principal notícia do jornal Folha de São Paulo em sua edição de 21 de agosto de 2016. Então aqui, ó, o Brasil leva ouro inédito no futebol, com defesa de Everton, o gol de Neymar no último pênalti. Seleção vence a Alemanha algoz do país na Copa de 2014. Então, ó, essa é a notícia principal do jornal, ó. Ok? Aqui embaixo nós temos o glossário explicando sobre o que é algoz e o que é obsessão, tá bom? Então, essa notícia principal fala sobre o quê? Fala sobre o gol que Everton fez, né? E Neymar. E eles, com esse gol, venceram a seleção da Alemanha, né? Muito bem. Aqui nós temos algoz. O que é algoz? Vamos só ver aqui o glossário. Carrasco, indivíduo responsável pela aplicação de castigo ou morte a outro. Obsessão, ideia fixa, preocupação exagerada com algo. Muito bem, vamos ver o que o exercício pede para nós, na página 19. O texto que você leu traz informações sobre fatos ou sobre acontecimentos fictícios, ou seja, que são frutos da imaginação de um autor. O que você acha? Que essas informações são fatos? Ou o autor simplesmente imaginou e colocou ali essa notícia? Você acha que uma notícia pode ser inventada e publicada assim? Pensa direitinho e coloca a sua resposta, tá? Se foi uma informação sobre fatos ou se foi um acontecimento fictício. Número 2. Em geral, onde são publicados textos como esses? Onde são publicados textos jornalísticos? São publicados, por exemplo, em jornais, revistas, informativos impressos ou online, né? Então, em todos esses lugares relacionados a jornais, né? Número 3. Assinale 2 características do gênero textual, notícia verificadas no texto lido. Então, vamos lá. Vocês vão marcar um X nas frases que vocês acharem corretas. Vamos lá. A primeira diz assim, ó. É um texto fictício? Essa reportagem que nós vimos lá, que é a principal, ó, essa daqui. Estamos falando dessa reportagem, tá? Essa reportagem é um texto fictício? Sim ou não? Se você achar que sim, você marca um X. Se você achar que não, você deixa. Fictício é aquilo que não é verdade, aquilo que é imaginário. Segunda frase. Foi escrito em versos e estrofes? Vamos lá olhar. Foi escrito em versos, em estrofes? Analisa certinho. Próximo. Trata de um assunto importante para brasileiros? Opa, vamos ver. Tá falando sobre o Brasil, sobre os jogadores do Brasil. Será que esse assunto é importante para nós brasileiros? Se você achar que sim, marca um X. Tem veracidade, ou seja, trata de um fato verdadeiro? Você acha que esse é um fato verdadeiro ou não? É algo imaginário. Se você achar que é um fato verdadeiro, marca um X. Número 4. O título do texto chama a sua atenção por quê? É uma resposta pessoal. Então, aqui, ó, título do texto. Esse aqui, ó, bem grandão.
chama a sua atenção por quê? Por que esse título aqui chama a nossa atenção? Logo de cara, assim que olhamos essa notícia, já nos chama a atenção esse título. Coloque a sua resposta. Se ele chama a sua atenção, sim ou não, e você vai justificar o porquê. Número 5. Em sua opinião, leitores de jornais costumam selecionar as notícias que lhes interessam pelo título? Vamos ler aqui, ó. Vai falar sobre notícia, linha fina e líder. Então acompanhe a leitura de vocês aí nesse quadrinho rosa, ó. Uma notícia se constrói tradicionalmente da seguinte forma: primeiramente, são indicadas as informações mais importantes, o que aconteceu, onde, quando e com quem. Depois, seguem as informações menos relevantes, como aconteceu, por quê e quais as consequências. Muito bem. Abaixo do texto da notícia, aparece uma frase ou um período sem ponto final chamada linha fina. A linha fina funciona como um subtítulo, completando o sentido do título ou dando outras informações aos leitores. Então, ó, a linha fina é esse aqui, ó. Esse aqui é o título do texto, esse que está em letras maiores, né? O que chama mais atenção é o título. A linha fina é essa aqui, ó. Uma frase sem ponto, ó. Percebe que aqui no final da frase não tem ponto final e ela está em uma letra menor do que o título. Então, essa é a linha fina, tá? A linha fina da notícia. É o que eles chamam de linha fina. Então, ó, a linha fina funciona como um subtítulo, completando o sentido do título. Então, ela dá, assim, um complemento ao título, tá? Ou dando informações aos leitores. Continuando, o título e a linha fina nem sempre apresentam de maneira explícita o assunto de que trata a notícia. Nesses casos, é no primeiro parágrafo que os leitores encontrarão um resumo a respeito do assunto notificado. Esse parágrafo é conhecido como líder, ok? Seguindo, na página seguinte, número 6. Volte ao texto e transcreva aqui a linha fina da notícia. Então, ó, a prof acabou de falar para vocês. A linha fina é essa parte aqui, ó. Então, vocês vão transcrevê-la lá na questão 6, tá bom? 7. Que informações complementares ao título a linha fina dessa notícia apresentou? Então, ó, a linha fina dessa notícia completou o título com informações sobre a defesa do goleiro Everton e o gol de Neymar, né, no último pênalti. Além de informar a vitória, que foi sobre a Alemanha, né, que o Brasil ganhou a Copa. Então, essa é a informação que essa linha fina complementa o título, tá bom? Número 8. Por que podemos dizer que a Alemanha foi algoz do Brasil na Copa de 2014? Então, o que é algoz? Quem lembra? Vamos voltar lá, ó. Algoz é carrasco, indivíduo responsável pela aplicação de castigo ou morte a outro. Então, por que a Alemanha foi algoz, foi carrasca com o Brasil? Né? Vamos voltar lá. Porque a seleção brasileira foi derrotada pela seleção alemã durante a Copa de 2014, né? Então, por isso que eles falam que foi algoz, porque o Brasil perdeu para a Alemanha, ok? A Alemanha foi a seleção que eliminou o Brasil na competição, então por isso que chama assim. Número 9. No primeiro parágrafo, o líder, que informação confirma o fato de que a derrota do Brasil para a Alemanha na Copa de 2014 foi humilhante. Quando fala lá que a derrota
foi de 7-1, né? Então, é isso que comprova que a derrota da Alemanha contra o Brasil foi humilhante, porque eles ganharam de 7-1, né? A 10. Releia este parágrafo do texto. O título olímpico, perseguido com obsessão pela CBF desde os anos de 1980, era o único de expressão que faltava ao futebol. Muito bem, vamos ver o que a questão pede. O que a notícia quer dizer com único título de expressão que faltava? O que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que a seleção brasileira já havia conquistado todos os outros títulos importantes, mas faltava o ouro, né? Faltava ganhar a Copa, que é um título grande e reconhecido. E, infelizmente, o Brasil não ganhou. Muito bem. Seguindo, na página 21. Aqui agora, galera, nós vamos falar sobre coesão e coerência. Ok? Vamos prestar bastante atenção. Acompanhem na apostila de vocês. Vamos fazer a leitura. Depois a prof vai passar um videozinho para vocês entenderem melhor sobre coesão e coerência, tá bom? Então prestem bastante atenção. Então vamos lá, ó, acompanhem na apostila de vocês. Para que um texto seja claro, objetivo e interessante para os leitores, 2 elementos são muito importantes em sua construção: a coesão e a coerência. A coesão é a ligação, a conexão entre as partes do texto. Palavras, frases, orações, parágrafos, de modo que o conteúdo seja apresentado em uma sequência clara. Já a coerência é o estabelecimento de relação entre as situações ou os acontecimentos narrados, de modo que a ideia do texto faça sentido, tá? Prestem bastante atenção aqui. Número 1, releia a notícia jornal, Folha de São Paulo e responda: há uma relação de sentido entre os fatos apresentados, né? Os fatos que eles falam ali têm relação com a imagem, com o que está sendo falado, é algo compreensível? Número 2, há uma sequência clara entre as partes do texto? Há uma sequência no qual nós possamos ler e entender o que está sendo falado ali naquele texto, né? Então, são 2 questõezinhas só para a gente pensar. Seguindo, observe um trecho da notícia que você leu, reescrito com uma adaptação. Então, ó, Neymar atribuiu o placar com gol de falta e gritou: "Eu estou aqui". Meyer marcou o seu no segundo tempo, nos pênaltis. O goleiro defendeu a 5ª cobrança e Neymar garantiu a vitória. Depois, ele caiu no choro. Muito bem. A palavra em destaque, que é essa palavrinha aqui, ó, ele, tem como função retomar um nome já apresentado, que é, no caso, o nome do jogador Neymar, sem, contudo, repeti-lo. Trata-se de um elemento de coesão, que faz, como você já viu, a ligação entre as partes do texto. Os termos que desempenham essa função são classificados como conectivos e são importantes ferramentas para a construção de um texto coeso. São conectivos, por exemplo, os pronomes pessoais, do caso reto, que são eu, tu, ela, ele, nós, vós, eles ou elas. E os pronomes pessoais do caso oblíquo. Relembre no quadro a seguir os pronomes pessoais do caso oblíquo. Então, nós temos aqui, ó, os pronomes pessoais do caso oblíquo, que é me, mi, me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, a, lhe, se, si, consigo, nós, conosco, vós, convosco, os, as, lhes, se, si e consigo, né? Então, assim, ó, um texto, ele não pode ter muitas repetições de palavras, senão fica um texto sem sentido e um texto enjoativo, né? Então, o que ele fez aqui, ó, nesse textinho? Ao invés dele repetir o nome do jogador Neymar, porque já estava aparecendo aqui, ó,
Ao invés dele repetir o nome do Neymar aqui de novo, ele colocou o pronome, nesse caso o pronome pessoal do caso reto, né? Pronome ele. Quando coloca aqui, ó, nós já sabemos que esse pronome está falando do jogador, sem necessariamente ter que repetir o nome dele, né? Então, é isso que nós temos que fazer para o nosso texto ficar mais claro, ficar mais coeso, né? Agora, vamos para um vídeo para que vocês possam entender melhor sobre coesão e coerência, ok? Muito bem, moçadinha, vamos lá, vamos conversar um pouquinho dessas palavrinhas que tanta gente ouve por aí, coesão e coerência, e muita gente não sabe o que que é. Muito bem, quando eu falar coesão e coerência, você vai pensar diretamente no texto, ok? Coesão e coerência tem a ver com o texto, ou seja, coesão e coerência textual. As duas coisas sempre caminham juntas, ok? Coesão e coerência sempre vão estar caminhando juntas para que eu tenha um bom texto, um texto bem organizado, um texto claro, objetivo. Vamos dividir as duas coisas. O que seria a tal da coesão? Coesão tem a ver com estrutura do texto, beleza? Então grava isso aí, coesão é a estrutura do texto, ou seja, coesão é quando eu utilizo as palavras adequadas para que eu construa um texto adequado, especialmente quando eu falo aí da parte dos conectivos, ou seja, usar a conjunção adequada para ligar as orações, usar até mesmo as preposições adequadas entre as palavras. Isso tem a ver com a parte de estrutura do texto, para que meu texto tenha uma lógica de escrita. Outros elementos como advérbios, pronomes, que vão fazer retomadas de substantivos dentro do seu texto. Então a coesão é trabalhar diretamente a gramática escrita dentro do seu texto, para que a informação que você quer passar esteja clara e objetiva. Isso é coesão. Coesão, estrutura. E a coerência, gente? Coerência é a lógica da escrita, ou seja, as informações terem uma sequência lógica, as ideias bem organizadas. Então aí está a coerência. Por isso que coesão e coerência caminham juntas. Quando eu tenho coesão e coerência, eu tenho uma coesão que vai usar as palavras adequadas para trazer a informação de forma clara e objetiva. Então coerência tem a ver com o mundo das ideias que você vai apresentar, certo? Coerência tem a ver com as ideias do seu texto, as informações. Então trazer lá a informação na ordem lógica, não posso dizer, por exemplo, que eu nasci depois que eu tinha 18 anos. Né? Então, veja, não tem lógica, eu nasço depois de chegar aos 18, a não ser que eu use um sentido figurado, e aí tem uma outra função, beleza? Então, veja, coesão e coerência são dois elementos que precisam caminhar juntos. Ter uma boa coesão para que a coerência do meu texto aconteça, seja claro, objetivo, as ideias do meu texto sejam bem organizadinhas. Muito bem. Voltando aqui na nossa apostila, na página 22 agora, né, nós já entendemos o que é coesão e coerência. Então, agora nós vamos responder as questões. Então, nós temos aqui a atividade número 3. Então, diz assim, ó, reescreva as frases a seguir, substituindo os termos em destaque por pronomes, conforme o modelo. Então, ó, temos o exemplo ali, ó. O treinador me auxiliou muito durante os jogos, disse o atleta ao repórter. Agora ali, ó, ele substituiu o nome ali, treinador, pelo pronome, ele, né? Então, ao invés de colocar o treinador, ele colocou ele. Ele me auxiliou muito durante os jogos, disse o atleta ao repórter. Então, é isso que nós vamos fazer aqui, ó, letra A, B, C e D. Na letra A, convidei meu irmão. Então, ó, a palavrinha que está em destaque aqui é meu irmão. Então, é aqui que eu vou ter que mexer. Convidei meu irmão para assistir às aulas, para assistir às próximas Olimpíadas comigo no Japão. Então, como que vai ficar essa frase? Vai ficar assim, ó. Convidei-o para assistir às próximas Olimpíadas comigo no Japão. Então, eu vou tirar aqui, ó, essa questão de meu irmão e vou substituir pelo o. Então, vai ficar assim, ó, convidei, tracinho, o, para assistir às próximas Olimpíadas comigo no Japão. Letra B. Deram ao garoto humilde um ingresso para a final do futebol masculino dos Jogos Olímpicos. Então, como que vai ficar, ó?
deram a ele, ou então deram-lhe, né? Essas duas expressões estão certas. Então, eu posso colocar assim, ó, deram a ele um ingresso para a final do futebol masculino nos Jogos Olímpicos. Ou eu posso colocar assim, ó, deram-lhe um ingresso para a final do futebol masculino nos Jogos Olímpicos. Então, essas duas frases estão corretas, tá? Letra C. Enviei aos funcionários, ó, palavrinha em destaque, os funcionários. Enviei aos funcionários do hotel nossos agradecimentos pela receptividade no Rio de Janeiro. Então, eu vou substituir aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Enviei a eles ou enviei-lhes nossos agradecimentos pela receptividade do Rio de Janeiro. Então, ó, enviei a eles ou enviei-lhes. Essas duas expressões estão corretas. Vocês podem usar uma ou outra, tá? Letra D. Estiveram com meu pai e eu nos jogos, os amigos que fizemos no Brasil. Então, a palavrinha em destaque, com meu pai e eu. Como que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Estiveram conosco nos jogos, os amigos que fizemos no Brasil. Então, vamos substituir aqui, ó, pela palavrinha conosco, pelo pronome conosco, ok? Estiveram conosco. Muito bem. Seguindo, nós temos aqui, né, uma personagem dando uma dica para nós. Vamos ver. Sempre que o verbo terminar em R, elimina-se essa letra e acrescenta-se o L. Aos próximos, o, a, os e as. Leia o exemplo. O jogador brasileiro se emocionou ao ganhar a medalha de ouro em seu país. O jogador brasileiro se emocionou ao ganhá-la. Aqui, ó. Tirou o R e colocou o L, ó. Ganhá-la em seu país. Muito bem. Número 4. Substitua as palavras destacadas nas frases a seguir por pronomes oblíquos. Muito bem, então temos que olhar as palavras em destaque, tá? As palavras que estão diferentes. Às vezes é uma, às vezes é duas, três palavrinhas diferentes. Então vamos lá. Na letra A. Letra A diz assim: substitua, aliás, letra A. Os jogadores ficaram felizes ao receber o carinho da torcida no estádio. Como que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Os jogadores ficaram felizes ao recebê-lo, tá? No estádio, recebê-lo. Então, vamos substituir aqui, ó, o carinho da torcida por recebê-lo. Receber, tracinho, lo, tá? Os jogadores ficaram felizes ao recebê-lo no estádio. Letra B. O zagueiro resolveu chutar a bola para longe da grande área. Então, a bola é a palavrinha em destaque. Como que vai ficar? O zagueiro resolveu chutá-la para longe da grande área. Então, vamos substituir a bola por chutá-la. Chutar, tracinho, lá. Letra C. Para entender um esporte, é preciso conhecer suas características e suas regras, tá? Aqui as palavrinhas em destaque, suas características e suas regras. Então, como que vai ficar? Para entender um esporte, é preciso conhecê-las, tá? Então, vamos substituir por conhecê-las. Conhecer, tracinho, las. Conhecê-las. Letra D. Os brasileiros passaram a acompanhar os jogos com atenção. Então, os jogos são as palavrinhas em destaque. Vamos substituí-las. Vai ficar assim, ó. Os brasileiros passaram a acompanhá-los com atenção. Então, vamos tirar a palavrinha os jogos e colocar acompanhá-los com atenção. Acompanhar, tracinho, los. Tá bom? Agora, vamos para a atividade de número 5. Complete as lacunas do texto com os pronomes do quadro. Então, nós temos aqui os pronomes, que são nós, lhe,
eles, se e ela. Vamos lá. A prof vai ler e vocês vão vendo aí o que se encaixa. Vamos lá, acompanhe aí. Participar das Olimpíadas no Rio de Janeiro foi uma experiência inesquecível, disse a atleta chinesa. Esteve na cidade por cerca de um mês. Então, aqui, ó, quem esteve na cidade por cerca de um mês? De quem nós estamos falando? Ó, nós estamos falando da atleta chinesa. E a atleta chinesa é quem? É nós, eles, se ou ela? Pensa aí. Muito bem, é ela. Então, aqui vai ficar, ó, ela esteve na cidade por cerca de um mês e encantou com as belezas. Que pronome se encaixa aqui? Nós, eles ou se? Muito bem, isso mesmo. Se encantou com as belezas. Então, ó, por cerca de um mês e se encantou com as belezas cariocas. Seguindo, a natureza pareceu em completa harmonia. Que pronome vai se encaixar aqui? Nós, lhe ou eles? Pareceu? Isso mesmo, muito bem. Então, a natureza pareceu-lhe em completa harmonia com o jeito brasileiro de ser. Seguindo, seus companheiros de equipe também se deliciaram com a culinária brasileira. Então, aqui, ó, tomaram água de coco. Quem tomaram água de coco? Ó, seus companheiros de equipe. Então, seus companheiros de equipe são quem? São nós ou são eles? Muito bem, são eles, né? Está aqui no plural, ó, companheiros. Então, são eles. Eles tomaram água de coco e experimentaram os famosos biscoitos Globo nas areias da praia de Copacabana. Tudo claro após o fim do jogo. Agora aqui, ó, não podemos passear durante o campeonato. Quem não podemos passear durante o campeonato, né? O único pronome que sobrou aqui, ó, nós. Muito bem. Nós não podemos passear durante o campeonato. Temos de estar focado nos treinos. Depois, podemos aproveitar e conhecer um pouco da cidade, revelou um atleta também na equipe da China. Muito bem, galera, essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? Prestem bastante atenção, voltem essa aula quantas vezes for necessário para que você possa responder as questões, tá bom? Respondam com atenção, prestem bastante atenção, a prof deu bastante dica, a prof respondeu junto com vocês, então é só prestar atenção que tá bem facinho, tá bom? Encontro vocês na nossa segunda aula. Beijos e até breve!